Vamos lá. Quanto à atresia de vias biliares. Quanto à atresia de vias biliares. Assinale a alternativa correta. Pode estar associada à síndrome de poliesplenia. O quadro de icterícia ocorre a partir de 1 ano. A ascite está presente no início do quadro. O fígado está reduzido de tamanho à ultrassonografia e a vesícula biliar está presente. Aí você me diz, João, eu nunca peguei um quadro de atresia de vias biliares. Eu nem atendo criança na minha agenda, mas isso vai cair na sua prova. É o tipo de tema que vai cair. Como é que você sabe que vai cair? Porque quando você vai responder as questões dos anos anteriores, você vê que é um tema que se repete. Então ele vai cair. Você precisa saber. Então você vai direcionar o seu estudo para esse tema. É o que a gente vai fazer aqui agora. Então, ó, vamos pegar um tema aqui que muita gente tem dificuldade, que a prova cobra conceitos teóricos que não são difíceis, porém, como é um tema pouco frequente, muita gente acaba não lembrando. Então, o que você faz quando você pega uma questão como essa aqui? Você usa a questão para estudar o que realmente importa. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber a atresia de vias biliares. Então, ó, antes de responder essa questão, vamos resumir um pouquinho a atresia de vias biliares aqui. Ó, a atresia de vias biliares é a principal causa de transplante hepático em crianças, tá, gente? Na atresia de vias biliares, uma das marcas que a gente vai ter da doença é a ausência ou a obliteração do colédocondutos biliares intrahepáticos. 10% dos casos eles podem ter outras malformações associadas e aí é importante você lembrar da poliesplenia. Toda vez que você falar em atresia de vias biliares, você tem que lembrar poliesplenia das malformações associadas é a principal, ela é a mais comum, tá? Icterícia, geralmente, ela vai se desenvolver ali 2 a 3 semanas após o parto. Pode ter ascite, sangramento, prurido, tudo isso até tardiamente. E de sintoma precoce, a gente vai ter perda funcional, vai ter, principalmente a perda funcional, mas nos primeiros meses a função hepática ela é mantida, tá? E como é que a gente reconhece a atresia de vias biliares no ultrassom? Isso importa muito, porque veja que a prova cobrou isso da gente, ó. O que a gente vai ver na atresia de vias biliares para pensar em atresia de vias biliares? A gente vai ver uma vesícula bem pequena e ela pode ser tão pequena que eu posso nem conseguir enxergar a vesícula, tá? Então é um exame que vão pedir lá para o recém-nascido para ver se você acha a vesícula. Mas mesmo que você ache a vesícula, essa vesícula ela não pode ser menor do que 19 milímetros. Beleza? Então a ausência da identificação da vesícula é uma das marcas da doença. E o que é a chave do diagnóstico é esse sinal do cordão triangular, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ou seja, quando você vê o tecido fibroso ecogênico ali no hilo hepático, com uma espessura de pelo menos 4 milímetros, que é isso aqui, ó, gente. Então você vê o tecido fibroso ecogênico aqui, junto ao porto hepático, com espessura de pelo menos 4 milímetros. Viu esse espessamento desse tecido fibroso? Não identificou a vesícula? Bom, você certamente, com os achados clínicos adequados, vai estar diante de um quadro de atresia de vias biliares, principalmente na prova, beleza? Então, ó, vesícula pequena ou ausente, ductos biliares podem estar dilatados, uma hiperecogenicidade parietal, eu sei que isso é bem difícil de se definir no ultrassom, na prática, porém na prova eles podem perguntar isso para a gente, né, um aspecto ali de colangite. O sinal do cordão triangular, o paciente muitas vezes pode estar com hepatomegalia. Se tiver malformação associada, a gente vai pensar na poliesplenia. E lembra que poliesplenia também anda de mãos dadas com citos inversos, má rotação intestinal, alterações e malformações da via cava inferior, cardiopulmonares e nefromegalia. Beleza?
Se a doença estiver mais avançada, a gente pode até ter sinais francos de hepatopatia crônica mesmo. Então, quando a gente vai avaliar essa vesícula, o que a gente tem que analisar? Ela não pode ser tão pequenininha assim. Eu tenho que ter uma vesícula acima de 19 milímetros. Olha como essa vesícula aqui está pequenininha. 17 milímetros. Muito pequenininha. Então, isso aí é uma vesícula atrésica. Aqui, mais uma vez, final do cordão triangular. Marcadinho para vocês. É nessa localização que a gente vai buscar esse tecido fibroso, junto ao porta hepático. Beleza? Aqui, mais uma vez, a gente vê o ducto colédoco. Então, qual era a resposta da questão? Com essa revisão rápida, uma revisão breve da teoria. Você não gastou aqui 1 hora estudando, meia hora estudando, você fez isso em minutos. Mas olha como a questão ficou fácil agora. Em relação à atresia de vezes biliares, a alternativa correta pode estar associada a síndrome de poliesplemia? Sim, é a principal malformação associada à atresia de vezes biliares, poliesplenia. Poliesplenia é uma malformação ali do baço, mas anda de mãos dadas com um monte de outras malformações, né, compondo várias síndromes. Isso a gente tem que ter em mente. Poliesplenia não costuma andar sozinha, e se a atresia estiver associada a uma outra malformação, mais comumente vai ser a poliesplenia. O quadro de icterícia ocorre a partir de 1 ano de idade? Não, o quadro ele é mais precoce, né? Se você vai ter sintomas que a gente vai chamar de mais tardios, vão ser sintomas ali com 2 a 3 semanas de nascido. Não é um quadro que você vai ver anos depois, é um negócio que está ocorrendo ali no recém-nascido, é o paciente seu é um recém-nascido. A cite está presente no início do quadro? Não necessariamente. A maioria dos sintomas ele vai se desenvolver 2 a 3 semanas depois. O fígado está reduzido de tamanho à ultrassonografia? Não necessariamente, né? A marca da doença não é essa. Ele pode até ter estigmas de doença avançada, de doença crônica na forma avançada, mas a marca da doença no ultrassom é uma vesícula pequena, tecido fibroso espessado periportal, e a gente pode ter dilatação de vias biliares. E a vesícula biliar está presente, olha só, ela pode até estar presente, porém, às vezes a gente não vai ver. Então, a vesícula biliar está presente, não é a marca da doença a vesícula está presente, ao contrário, a marca da doença é justamente que às vezes eu nem vou ter a vesícula lá. 50% dos casos eu nem tenho vesícula. Quando eu tenho, tipicamente essa vesícula está atrésica. Beleza?